Saudações, saudações imperiais, eu apareci aqui rapidinho, tá, no meio dessa correria toda, pra falar sobre The Acolyte. Esse vídeo aqui não vai ser, assim, sem tanta vinheta, insert, essas coisas, vai ser mais cru possível, tá? Porque é justamente a minha opinião final aqui, sem tanto polimento de texto e por aí vai. Mas é o seguinte, eu tô pondo aqui no título que, justamente, The Acolyte não é algo, talvez não seja algo que você esteja esperando, né? O plot de Acolyte não seja exatamente isso que você esteja pensando que é. Então, bora aqui pro ponto, tá? Sem cortar muito aqui pra, né, essas coisas e tal. Mas indo direto ao ponto mesmo, eu acredito que The Acolyte ele seja uma premissa, né? A premissa de Acolyte está escondida atrás de uma premissa que pode parecer um pouco óbvia, tá? Porque assim, a gente lembra que, eu até cobri aqui no canal, as notícias que a gente faz aqui semanalmente sobre o mundo de Star Wars, basicamente falava, em entrevistas, a Leslie Headland, ela falava que The Acolyte é muito baseado no arco de The Clone Wars, aquela Jedi errada, onde a Ahsoka ela é culpada, né, erroneamente de bombardear o Templo Jedi, enquanto a Barry Zoff ela foi verdadeiramente a responsável ali. Então a gente já sabia qual era essa treta toda. A Disney Plus também tinha lançado, acidentalmente ou não, um trailer, um teaser, um spot com, por exemplo, o sabre de luz da Mestra Indara caído lá. A gente também tinha a legenda diferenciando a personagem da Amandla Stenberg entre a Osha e a May, as duas gêmeas, né? E assim, eu acho que esse plot em si, ele pode ser simples, tá? Ele pode ser um pouco óbvio e pode ter sido desvendado logo no primeiro episódio, lá onde você já tem toda a trama completa e não se passa mais um mistério de quem fez isso, um mistério detetive, como por exemplo Knives Out, né? Ou então o Assassinato no Expresso do Oriente. Você não tem essa dinâmica aqui, mas você tem talvez uma dinâmica que seja da ascensão, né? Da República, como a gente conhece, a ascensão, ou bora dizer, né? A queda da Ordem Jedi, com a apresentação da dualidade entre, por exemplo, o Cavaleiro Jedi Yord e o Mestre Jedi Sol, que o Mestre Jedi Sol ele tem toda aquela questão, aquele ser menos dogmático na Ordem Jedi, que é um pouco representante do que os Jedi deveriam ser, como a gente sempre fala. Aquele negócio que ele não tem problema com a Padawan dele, a Jack, falar livremente, tá? Enquanto o Yord ele fica lá e a primeira aparição, depois que ele vê a pobre Osha lá, né, no cargueiro da Federação do Comércio, ele fala: você não se lembra que teus pais morreram, sabe? Tipo, meu Deus, né, para com isso. O cara bem direto, bem preciso ao ponto, tá? Então assim, enfim, você tem essa dualidade aí. E o que seria realmente o plot de Acolyte que talvez ninguém esteja esperando, ou você pode até, né, se questionar um pouco, tá, mas afinal, qual é o plot de Acolyte? Talvez seja justamente esse, talvez seja justamente para você apresentar um mundo, né, fazer esse world building, fazer essa construção de mundo, para você direcionar para as prequels e para mostrar como os Jedi caíram, como toda a República tá se remodulando alguns anos antes ali de Ameaça Fantasma. A gente vê referências muito legais, assim, muito bacanas, como por exemplo, a República ter sancionado somente droids astromecânicos para fazer reparos nas naves, né, da Federação do Comércio, na verdade em todas as naves, então isso justificaria aquela cena do R2 lá no episódio 1 e por aí vai. Tem todos esses easter eggs aí, construção de mundo, somente em 2 episódios que a gente viu. Então assim, eu diria mesmo que é construir esse mundo e construir também essa ameaça, essa vinda do Sith, né? Essa vinda talvez dos usuários do lado sombrio, não exatamente Sith, né? E você mostrar um pouco da galáxia que tava na época de paz e de repente não tá, e você causar um pouco de, sabe, de agitação aí. A gente lembra também que a Leslie Headland, ela falou que buscou inspiração em KOTOR, tá? Em Knights of the Old Republic. Em Knights of the Old Republic a gente lembra que, principalmente no 2, a gente tem ali aquela espécie de que todos os Jedi são extintos, uma força misteriosa Sith tá caçando todos os Jedi, né, matando os Jedi e tal. Então assim, talvez tenha sido inspiração um pouquinho disso, tenha sido inspiração em você ter uma força que ninguém conhece, que ninguém sabe, e você só fica sabendo da existência dela quando ela ataca, que é exatamente o que está acontecendo com a Osha, por exemplo, com a May, quando, por exemplo, ela né, se encontra com a Mestra Indara lá no bar, na cantina, e ela mata quando ninguém tá esperando que ela tenha sobrevivido a um incêndio lá que supostamente matou a família toda das gêmeas lá e tal, né? Então assim, talvez esse seja o plot verdadeiramente de Acolyte. E assim, realmente a ascensão desse lado sombrio, né? Assim, eu falo como se fosse, nossa, é novidade.
E não é, né? Na verdade, isso já foi relatado, tá? Ao longo da produção de Acolyte, desde o comecinho de Acolyte também. Mas eu venho aqui pra reforçar o ponto, tá? Porque assim, de fato, teve gente que criticou um pouquinho sobre o plot já ter sido resolvido um pouco, querer ter se estendido mais no mistério entre as gêmeas, né, interpretadas pela Amandla Stenberg, que tem uma atuação muito boa. Eu achei a personagem muito carismática, ela consegue ter falhas, erros, dúvidas, enquanto ela, né, anda pelo mundo e por aí vai. Então assim, eu gostei muito disso. Você vê uma personalidade nela que é forte para uma protagonista, e é um pouco difícil de se ver isso, porque às vezes os protagonistas demoram um pouco, né, nessas séries aí, eles demoram um pouco para engatar com o espectador, né? Então eu achei muito legal a performance da Amandla, muito carismática também. E você vê também toda a questão dos treinos também que ela passou. Treinos de luta, de Kung Fu, a inspiração em artes marciais também, pra aquela cena comecinho lá com a Indara, né? Interpretada pela Carrie-Anne Moss, tá? Então assim, e óbvio que a gente acho que não era mistério nenhum que a Carrie-Anne Moss é uma high figure assim de Star Wars, né? Star Wars já é conhecido por trazer pessoas mais desconhecidas nesse meio para interpretar Star Wars e não dar muito destaque em pessoas muito conhecidas. Então a Carrie-Anne Moss só seria aquela cerejinha no bolo, entende? Aquela cerejinha no sorvete, que não faria muito sentido a Carrie-Anne Moss ficar por lá muito tempo, apesar de que sim, faz muito sentido ela ter um pouco de destaque nos flashbacks e tal, né, que aparecem por aí. Então faria um pouco mais de sentido. Mas enfim, sobre a série, a trama em si, é exatamente isso que eu penso, tá? Nada contra você não ter gostado. É opinião, tá? Opinião todo mundo tem. A minha opinião é que eu gostei. Se você tá vindo aqui pra esse vídeo pra você confirmar a sua opinião, massa. Se não, tá bom. Mas eu gostei, tá? Então é minha opinião aqui realmente. Eu gostei, eu curti, tô vendo potencial. Eu fui muito crítico em relação também por exemplo, aos efeitos práticos, efeitos CGI, que era um pouco, sabe, eu tava achando low budget mesmo em algumas produções de Star Wars, principalmente o Sabre de Luz. E eu tava preocupado na questão do Sabre de Luz, porque efetivamente The Acolyte é uma série de Jedi, né, da Alta República, Jedi em Evidências e tal. Então você tem aquele pouco de problema, né, aquele pouco de preocupação em dizer, pô, será que vão acertar o elemento mais principal, que é o Sabre de Luz? E eu achei que acertaram. Eu achei que eles se distanciaram um pouco daquele excessivo, né, aquele excesso de iluminação, como a gente viu na série do Obi-Wan Kenobi, né, aquela questão toda do bastão de luz e tal, que é uma coisa que eu nunca entendi, porque eu sempre achei que as prequels tinham um modelo perfeitinho ali de sabre de luz e era só readaptar em vez de tentar reinventar a roda, entende? Mas isso aí é outra discussão. E eu também gostei muito de como, por exemplo, os alienígenas, a gente tem os Neimoidianos, a gente tem realmente, sabe, todo um cuidado de produção, de figurino, de aspecto, de a gente ter visto, por exemplo, referências, porém básicas também, que, por exemplo, os Jedi na Alta República, eles tinham um attire, né, uma roupa para ficar, por exemplo, na capital de Coruscant, no Templo Jedi, e você tem outro traje para você sair em campo para fazer as missões, que é justamente essa diferença que a gente vê ali na roupa, né, do Mestre Sol e do Yord, né, tá? Então, assim, é muito, muito legal isso aí. São referências pequenininhas mesmo que constrói mais um pouco o mundo e dá espaço para o mundo crescer, porque a gente não se lembra, mas são 100 anos atrás, e 100 anos atrás na história é muito grande, tá? Se a gente for considerar aí 2024, onde a gente está aqui agora, se a gente fosse tratar 100 anos atrás, 1924, então imagina todas as invenções, né, desde, sei lá, televisão, internet, revolucionando mesmo coisas que aconteceram nesse passado de 100 anos. Então dá para ver muito crescimento aí, muitas referências às coisas que a gente vê sendo estabelecidas lá pra frente, entende? Para serem estabelecidas lá na frente. Então é isso, o The Acolyte tem um potencial do caramba, tá? Eu acho que o plot tá aí, o plot ele é muito mais do que somente um mistério de assassinato para saber quem são as irmãs gêmeas e tal, e realmente mais construindo nessa relação, tá? E de resto eu achei muito legal, tá bem atuado, tá? Tem umas coisas que talvez você sabe, coisa e o olho e tal, mas realmente é só um deslize ou outro assim que você vê e que você diz, pô, eu compreendi isso aqui porque tá subentendido. The Acolyte algumas vezes também não segura a mão do espectador e deixa a história fluir normalmente, ao invés de parar e explicar tintim por tintim, e eu achei isso muito maneiro, tá? De resto, eu acho que não tem muito o que dizer não, tá? Só realmente, como eu falei, promover uma opinião bem crua, tá? Bem crua mesmo, do que eu acabei de assistir, porque eu gostei.
E detalhe também, eu assisti agora junto com vocês também. Então não é como se minha... Porque tem um pouco disso, né, cá entre nós, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco muito empolgadas depois que voltam de sessões de pré-estreia, críticos, reviewers e tal, que tem acesso antecipado, que tem aqueles 4 episódios em mão, eles criticam, eles fazem a crítica em cima daquela experiência como um conjunto todo, né, como, por exemplo, a sala de cinema lotada, todo mundo dividindo a expectativa, todo mundo revisando os 4 episódios mesmo, então o parecer em relação ao restante da série é diferente, principalmente porque The Acolyte tem poucos episódios. Então, assim, mas de qualquer forma, essa minha crítica aqui, eu não tô dizendo que a dele seja válida ou não, mas essa minha crítica aqui, ela é fundada no baseamento de, tipo, assistir agora, essa é a minha experiência de agora, tá? Sem tanto hype com ninguém, com discussão nem nada. Então, assim, é isso. Eu gostei. Espero que vocês gostem também, tá? Se vocês não gostarem, como eu disse, paciência. Mas eu queria dizer que é bom dar uma chance pra série. Que aí você sai daquele sentimento de, poxa, eu não gostei da série, pra, não gostei do episódio. Que é muito importante, porque é uma crítica muito válida você dizer que não gostou do episódio. E você, de repente, você começa a rodar a engrenagem e diz, pô, fez muito sentido. A gente lembra que histórias muito boas não se construíram nos primeiros 20 minutos. Tem gente que até hoje acha o episódio 4, aquele comecinho de Tatooine, que é basicamente toda a história do Luke Skywalker, um pouquinho chato. E ali é o quê? 40 minutos de filme? Então imagina, né? Compara aí The Acolyte com esses 20 minutos iniciais do filme, onde tem muita coisa boa pra surgir, tá bom? De resto, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador, eu vou ali fazer minhas coisas, porque sinceramente é isso, né? Vida de Imperial é sofrida.